Olá, boa tarde, seres de luz, muito bem-vindos a mais uma reflexão sobre o nosso despertar espiritual. Hoje, aqui com o nosso querido André Salles. Bem-vindo, André! Olá, Beth, tudo bem? Que bom rever vocês. Muito bom. Sempre bom a gente estar aqui, né? Vou até tirar aqui meus óculos aqui, o pessoal não está acostumado com óculos, mas quando tiver que ler, eu dou uma olhada, põe um óculos. Como tá? Tudo bem, Beth? Tudo ótimo, tudo ótimo. Aqui um dia maravilhoso, aliás, a semana inteira maravilhosa. O calor já chegou, embora o verão ainda não tenha chegado. Essa semana tá bem forte a energia, né? Todas as energias estão muito fortes essa semana. E É uma hoje, semana... né? Hoje é lua azul, ou seja, a segunda lua. Toda vez que no ano, em um mês, a gente tem duas luas, Beth, a segunda lua a gente chama de Moon Lua, que é lua azul. Essa informação, ela veio, esse nome veio porque realmente a atmosfera, quando é a segunda lua, parece que cria como se fosse uma névoa azul. A lua não vem como aquela lua amarelona, aquela lua brancona, tal. Ela vem com uma cor meio azulada. E é interessante porque agora só daqui a 11 anos, que a cada 11 anos a gente tem essa lua. Então só daqui a 11 anos a gente vai ter uma nova, né? Mas hoje, André, a gente não tem só uma lua azul, a gente tem uma super lua azul, porque ela está no ponto mais próximo da Terra. Então ela está imensa e azul. Essa é uma lua muito boa, Beth. Essa é uma lua para manifestação, né? Sim. É uma lua cheia, então normalmente as luas cheias é para a gente emanar realmente aquilo que a gente quer do nosso coração. Você pode usar essa lua para você limpar as coisas que estão de traumas e dramas na sua vida, que estão impedindo você de avançar, né? Sim. E é um momento de você chamar mesmo, né? Seus mentores, seu eu sou, fazer um diálogo com ele, né? Fazer um diálogo com essa essência superior da mônada, né? Essa parte de Deus que tem a perfeição de Deus, para que te dê uma direção, te dê um caminho, né? É um momento de fazer esse tipo de reflexão, né? Fazer esse tipo de avanço. Tomar nota daquilo que você quer, realmente. E sempre não esquecer, né, Beth, que quando você quer alguma coisa, tem que ser para o bem e a felicidade de todas as pessoas envolvidas nesse processo, para que a gente não possa, né, incorrer em nenhum erro de passar por cima dos outros, etc. Tal. Tudo tem que estar em harmonia com essa mesma perfeição, né? Pois é. Quando a gente faz o nosso processo interno, né, a gente passa a olhar o nosso processo interno como contributivo para o todo, né? Não é só receber, é também a gente fazer a nossa parte, né? Fazendo a nossa frequência estar estável no mais alto nível possível, dentro daquilo que a gente já tem condição de acessar. E o nosso processo interno é a elevação e a manutenção cada vez mais alta dessa nossa frequência que estamos alcançando. E não duvidem que nós estamos alcançando frequências maravilhosas, altíssimas, né? Que, como você bem disse, né, aí a Lua, essa frequência da Lua, onde se abre um lindo portal interdimensional, né, onde novas energias chegam e nós estamos aqui podendo acessá-las e nos conectando com elas. É um momento muito propício para a gente olhar para o nosso processo interno e fazermos as escolhas de subir mais um nível consciencial, mais um nível consciencial, mais um nível consciencial, porque esse é o nosso processo, né? Nível a nível, é uma grande escada. E a gente está começando a subir os degraus. Muito gostoso isso tudo. Mais para frente, ainda hoje na live, a gente vai fazer uma meditação para a gente fazer uma limpeza, tá? E deixar todas as coisas que estão aí no nosso coração, na nossa vida, etc., para trás, em um lugar bem especial, que é no Palácio de Jade. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E eu queria falar com você justamente sobre isso, sobre essa questão de vibração, né? Por quê? Por que é importante entender essa questão da vibração, né? Você deu um exemplo para mim muito
muito simples na conversa que a gente teve outros dias, né? Não deixa que as outras pessoas tenham o poder sobre você, né? Às vezes você tem medo de alguma coisa, ou fala, porque meu chefe é assim, o assado e tal. Na realidade, não é isso, né? A vibração tem que vir de você, né? Você tem que estar vibrando em uma alta vibração, né? E o medo, ele não é uma boa sintonia de vibração, né? Nem o medo, nem a incapacidade, nem a depressão, tudo que te leva a esses caminhos, a esses conceitos, né? Não são os caminhos que você precisa, né? Não é o caminho que vai te levar até onde você quer, né? Então, assim, elevar a vibração é uma forma de nós conseguirmos chegar a nos conectar com os nossos mentores. O despertar da consciência, ele passa por isso também, né, Beth? A gente está aumentando a nossa consciência, a gente está recebendo energias muito fortes no planeta. É um período em que esse entendimento da espiritualidade está cada vez maior, ou seja, o maior número de pessoas está cada vez mais consciente de que não é isso que ele quer fazer na vida, ele não se sente bem trabalhando com esse trabalho, ele não se sente bem em relacionamento com determinada pessoa. Então, cada vez mais, mesmo que as pessoas não queiram, a capacidade de feixes de luz que estão entrando para que o ser humano possa levar sua consciência e sua vibração, ela automaticamente faz essas pessoas refletirem com essas questões. E é muito importante perceber que é um momento certo para que as pessoas possam elevar a sua condição de vida, né? Elevar e pensar um pouco mais sob o ponto de vista do coração, do amor, né, desse amor divino de Deus, do que do nosso próprio ego, né? Quanto mais próximo da matéria, né, mais próximo do nosso ego a gente está. Quanto mais próximo do espírito, do despertar, mais elevada é essa nossa condição de vibração, tá? Isso não significa também que a gente não tenha que ter as responsabilidades da matéria, né? O ideal, aliás, talvez esse seja o grande drama da humanidade, mesmo dentro dessa 3D, a gente conseguir acessar essas dimensões, esse nível de vibração elevado, trazer essa informação para a nossa vida e conseguir aplicar isso nessa terceira dimensão, né? Para que eu tenha uma vida próspera, para que eu tenha um relacionamento bom, trazer essa harmonia para dentro da tua casa, né? Eu acho que isso é importante, né, Beth? Lembrando sempre que o processo é interno, né? A gente é que emana a frequência. Eu tenho um exemplo, né? Tinha um vizinho, ele estava recém-casado com uma pessoa que tinha uma filha, ele tinha 2 outras filhas, estavam no início de relacionamento, e estava numa fase um tanto quanto complexa, né? De início de relacionamento, que requer muitos ajustes e adequações. E aí ele olhou para mim e disse assim: eu queria que a minha família fosse igual à sua. Eu queria ter paz na minha família. Eu respondi para ele: eu estou investindo na minha família há 40 anos. Então, assim, durante 40 anos eu estou plantando a paz na minha família. Eu estou regando essa paz, eu estou regando as sementes, né, dos personagens que compõem a minha família. Então, o que eu estou vivendo hoje é uma colheita daquilo que eu plantei e que eu continuo regando. E nós temos muita pressa em vermos os resultados do nosso despertar, né? E nos desanimamos no caminho, né? Acreditando que não estamos caminhando, né? Mas é necessário ter tempo para que a colheita frutifique. Então, para termos a colheita, nós precisamos continuar regando e cuidando daquele solo. Então, como você falou aí, a gente quer tudo isso na nossa família, nos nossos relacionamentos, mas a gente não pode desistir de regar, né?
o que é que eu, como ser, estou investindo para que eu tenha este resultado que eu estou escolhendo. Uhum. Você citou aí a questão do chefe e tal. Hoje eu fiz uma live mais cedo no canal, no Instagram da Fran, né? Fran.eu-sou, onde a gente fez muitas reflexões sobre isso, né? Porque nós falamos sobre a compassividade. E a gente estava refletindo do quanto nós colocamos fora os resultados que precisam vir de dentro. Quanto eu estou colocando no meu chefe a responsabilidade pela minha infelicidade no meu trabalho, Exato. mas eu não estou fazendo a minha parte, né? E o quanto eu posso contribuir ao mudar a minha frequência no meu ambiente de trabalho, na minha relação com o chefe. Às vezes a gente já não está satisfeito e a gente levanta amarrado. Ai, eu vou ter que ir de novo para aquele tchan, 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 né? Tá ressoando. Lidar com aquelas pessoas assim, assada. Começa um trabalho interno de como olhar para aquele trabalho, de como olhar para aquelas pessoas, que tipo de contribuição você está recebendo, né? Às vezes um chefe muito exigente está nos ensinando muito, Uhum. porque sou eu que estou manifestando essa necessidade, né, representada naquele chefe. Eu magnetizei aquela pessoa para a minha vida, para que eu pudesse olhar e para que pudesse curar aquilo que dentro de mim está pedindo por cura. É. Né? Então, assim, nos apropriarmos do nosso ser, é efetivamente a gente trazer para a consciência que tudo que se manifesta à minha volta é minha criação. Mas não é minha criação para me machucar, nem para me criar sofrimento. Né? É manifestação para que eu cresça, para que eu desperte, para que eu cure aquela parte em mim que precisa ser vista e que eu ainda não vi porque eu estou com medo de olhar. E só clareando um pouquinho, o medo é o oposto do amor. Quando a gente ama, a gente não tem medo. Quando a gente tem medo, a gente saiu do amor. Exato. Você falou coisas muito importantes. Olha só, eu estava recordando, né? Tem coisas que, por exemplo, essa questão, né, do trabalho, né? Às vezes as pessoas não trabalham com o que gostam. Então, o que vai acontecendo? Além de acordar e se sintonizar com esse pensamento, né? Ele já sintoniza com essa conexão das pessoas que vão encontrar com ele naquele dia e que vão tornar o trabalho dele mais difícil, né? Então, essa conexão, o budismo chama de estado de vida, né? Vou transferir um pouquinho para esse conhecimento que realmente eu também tenho. O budismo fala que a gente vive constantemente em uma alteração de 10 estados de vida. Desde o estado de inferno, que é o estado mais básico, até o estado de Buda, que é o estado iluminado, tá? Sim. Então, a gente vive em 10 estados diferentes. Estado de inferno, fome, ira, animalidade, humanidade, absorção, erudição, bodhisattva e Buda. Esses são os estados que a gente vive, tá? E cada pessoa, dentro da sua concepção de encarnação, tem uma personalidade mais básica de um estado de vida. Existem pessoas que estão sempre brigando, são sempre iradas. Então, o estado básico dela de vida é ira, né? Tem pessoas que você fala assim, pode cair o mundo, que essa pessoa tá zen, ela tem calma suficiente para resolver todos os problemas, etc. Isso já está num estado de tranquilidade básico. E olha que interessante que acontece. Não é que isso é uma coisa determinada para um e para outro. Isso vai sendo alterado. A partir do momento em que a gente vai vivenciando as nossas experiências, a gente consegue mobilizar esse estado básico de vida. Por quê? Porque dentro desse estado básico de vida, dentro dessa bolinha, que é, sei lá, o estado de ira, tem também a manifestação de todos os 10. Ok? Então isso significa que o estado básico dele de ira, para defender a família dele,
é um estado de erudição e absorção, ou seja, é um estado mais elevado, mas dentro desse próprio estado de vida, né? Então, isso é como um mecanismo que vai sendo alterado de acordo com os nossos karmas e os efeitos dos nossos karmas que vão se manifestando no dia a dia da nossa vida. É como um exercício. Eu entendo essa oportunidade que a gente está tendo de ascensão, e a gente fala de despertar, como uma oportunidade de a gente reconhecer e treinar esses exercícios de reconhecer a nossa sombra, de reconhecer todas essas coisas que são coisas que não estão de acordo com um novo nível de vibração. Imagina se nós tivéssemos, voltando um pouquinho a lives anteriores, a capacidade que os lemurianos e os atlântidos tinham de dons específicos, né? Como telepatia, como mover objetos com a mente, como conseguir criar as coisas a partir da mente, né? Então, imagina, isso ia ser um caos, porque a gente, na realidade, caiu dentro desse conceito de entendimento da mente e da consciência ao longo de todos esses anos, e a gente vem recuperando isso, né? Então, aquelas pessoas que dentro desse caminho vieram tendo uma ascensão mais rápida do ponto de vista consciencial, estão mais próximas dimensionalmente desses nossos irmãos lemurianos e atlântidos hoje, né? E como a gente conversou, né, na live passada, o que começou a acontecer com Lemúria e com Atlântida, né? Existiram várias guerras, porque os lemurianos achavam necessariamente que aquelas pessoas que não estavam conseguindo acompanhar, sob o ponto de vista mental, espiritual, os processos de acompanhamento, teriam que ter um acompanhamento separado, tá certo? E os atlântidos achavam que não, os atlântidos achavam que todo mundo tinha que estar no mesmo nível igual e que se vire eles, entendeu? Enfim, eram duas visões antagônicas do processo. Essas duas visões antagônicas do processo, baseada no ego das duas nações, Lemúria e Atlântida, não só trouxe os magos negros para essas regiões, que eram seres que tinham a influência de estabelecer dimensões negativas ou essas densidades dentro desse aspecto elevado que eles já tinham, imagina só, né? Não somos nem nós, era Atlântida e Lemúria naquela época. E a partir daí, eles começaram uma grande guerra que é contada até hoje no Bhagavad Gita, tá? Com Vimanas, que eram naves espaciais, como se fossem pirâmides que viajavam, e isso foi uma grande guerra mundial atômica, isso foi uma coisa muito, muito, muito forte, e que destruiu parte de tudo aquilo que a gente conhece como era o mundo naquela época. Então, o que aconteceu? Tudo isso foi uma eclosão, todas essas nuvens de poeira foram jogadas para a atmosfera, e o planeta teve que passar por um processo de ressignificação. Foi um reset que o planeta teve. Ele teve que, com essas nuvens, eles não recebiam mais a luz do Sol. Milhares de anos ficaram, né, sem essa luz do Sol aí. Isso fez com que o planeta congelasse muito rapidamente. Muitos animais, muitas espécies que existiam naquela época foram extintas por conta de tudo isso. E, como a gente sabe, depois houve o hundimento de Lemúria e de Atlântida, né? Esse hundimento foi feito através das águas. O que aconteceu, né? É até uma coisa bem interessante, porque quando Lemúria hundiu, né, ninguém sabia que a Lemúria ia hundir, a não ser os sacerdotes. Ou seja, aqueles que realmente tinham esse acesso, né, essa consciência mais elevada, recebiam a informação do que iria acontecer do cataclisma, né? Tanto em Lemúria quanto em Atlântida. E em Lemúria houve uma coisa bem interessante, que foi o seguinte: esses sacerdotes, de milhares e milhares de sacerdotes, resolveram retornar para suas casas, para suas localidades, né? E no intuito de que essas pessoas que estavam ali, que sabiam que não iam mais estar ali, que iam falecer, porque existiam milhares de pessoas e só podiam ser salvos 25 mil pessoas dali, eles voltaram para suas casas e eles entoaram uma música durante a noite, quando a água subiu,
Não teve chuva, não teve terremoto, não teve furacão como está tendo aqui agora, né? Não teve nenhuma alteração da natureza, simplesmente a água subiu à noite enquanto todo mundo dormia. E enquanto isso, esses sacerdotes cantaram, entoaram uma canção, e com o intuito de amenizar o coração de todos aqueles que estavam ali e dividir esse pranto de milhares de pessoas que vieram a ser hundidos ali com esse hundimento de Atlântida, com esse caos que existiu. Isso minimizou, né, o processo de dor, todo o processo de dificuldade e entendimento das pessoas, né? A gente sabe que isso aconteceu dessa forma. Eles cantaram até que a água chegasse até a boca deles. Então você imagina a força que esses sacerdotes tinham e o comprometimento que eles tinham, né? Porque eles sabiam que realmente a partir dali, né, tanto Lemúria quanto Atlântida iam ser cidades etéreas. Todos os templos antes de que undisse Lemúria, todos esses templos foram salvos em uma cidade etérea que estava junto a Agatha. Então, para vocês entenderem, Agatha não é Lemúria, tá? Agatha era uma cidade-centro, dentro do centro da Terra, e eles tiveram autorização, mesmo tendo feito essa guerra e causado esse cataclisma, eles tiveram uma autorização para, do ponto de vista dos seres que estavam extraterrestres, que era uma comissão, tá? Que era um comitê, de levar essas pessoas para essa cidade chamada Telos, que a gente conversou também na live passada. Coberto por uma cúpula, tudo certo, tal, e ficaram protegidas por isso. E muitas das dores que a gente sofre até hoje, muito dos medos, como você mesmo falou, muitas dessas coisas que a gente vive, que é não, às vezes não querer avançar, não querer progredir, tá justamente do sofrimento que a gente teve dentro dessa época. É como se a gente carregasse isso no nosso DNA e em determinados momentos da nossa vida isso eclodisse. Então a gente busca, na realidade, né, essa história também da humanidade, diferente daquilo que a gente conhece da Bíblia, para a gente começar a entender que é importante esse nosso despertar agora. Esse nosso despertar agora é importante para que a gente possa ascender a essa consciência. Né? Quer comentar alguma coisa sobre isso, Beth? Ah, tá sem áudio, tá sem áudio. Ah, tá. Entendi. Eu fecho por causa do barulho aqui. Ah, tá bom, tá bom. Mas pode seguir, senão a gente perde o fio da meada da história. É. Essa música, ninguém sabe como veio essa música, tá? Claro que a gente sabe que veio dessa linhagem. Ela surgiu dentro do folclore escocês, né? Mas é uma música que todo ano as pessoas cantam e não sabem o porquê. Todo ano nos Estados Unidos, em vários países, as pessoas cantam essa música porque é a música do Ano Novo, que trata o Ano Velho, o Ano Novo americano e tal. Eu não tenho ela aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. Não sei se você tem também, Beth, mas eu vou trazer aqui para vocês. E é interessante que se você escuta essa música, a letra dela, ela fala assim. Ela é uma música que faz uma recordação daquilo que foi o velho, que hoje em dia a gente retrata como um ano velho, né? Que não é um ano novo, que é tudo que a gente relembra, tudo que a gente passou no ano. Então essa música ela tem essa conotação hoje. E ela fala, tem uma parte da música que ela fala assim, que as nossas taças de cerveja estejam aí. Então o pessoal escuta essa música, relembra o ano velho, toma um porre de cerveja ou de champanhe, e a intenção não é nada dessa, né? A intenção é que a origem dessa música traz a informação de que é uma lembrança de como era a Lemúria na época de ouro da Lemúria, nos velhos tempos, no velho ano, nos velhos tempos.
com o amor divino, com a perfeição de Deus, com tudo organizado e funcionando em harmonia, com todas as pessoas respeitando um ao outro, com todas as pessoas ligadas de coração a coração. Assim era o velho mundo, assim era a Lemúria. E assim é o que a gente busca ser, né? E a taça, ela é o nosso coração, que recebe, é como o graal, né? O graal é o significado disso também. O graal é a nossa taça, ou seja, a nossa cabeça, nossa glândula pineal, nosso corpo em espírito, em corpo físico, que recebe essa grande energia de Deus, como esse néctar dos deuses, como muitas pessoas falam. Então essa taça é justamente isso. Não é que é uma cerveja que você tem que tomar para, né, lembrar das coisas que aconteceram no passado, não. Essa música, ela relembra todo esse passado. Ela retrata que nós também somos muito mais do que isso que a gente tem do plano físico e material. Ela retrata a essência da alma e do Espírito de Deus que está presente em cada um de nós. Então é uma música que eles cantaram até que Lemúria se undisse. E isso foi de uma noite para o dia. Não imagine vocês que foram anos ou semanas. Não existia nada, nenhuma tempestade, nenhum furacão, nada. Simplesmente as águas elevaram e todo mundo estava dormindo. E foi assim que aconteceu. Fala, Beth. Eu fico imaginando a cena, né? Onde os sacerdotes e aquelas pessoas dos templos que estavam mais prontas para este momento, né? Sabendo que aqueles que tinham que ir foram, né? Que eles estavam ali, digamos assim, guardando, né? Aqueles outros que iriam sucumbir, se é que podemos dizer, nessa situação, sucumbir, mas assim, dando a sustentação, né? Uma sustentação energética, uma sustentação moral, espiritual, e ficaram ali cantando até o final. E aí eu penso o quanto aquelas consciências já tinham um esclarecimento de que não somos apenas um corpo, né? De que nós somos muito mais do que isso, e por conta disso eles tinham a estrutura para se manterem firmes cantando enquanto tudo acontecia. Então, vejam que níveis conscienciais, frequenciais, que foi isso que a gente está falando no início, né? É diferente de pessoa para pessoa, né? De momento de vida. Naquele momento, não era essa a frase que eu ia dizer. Naquele momento, né? Aquelas consciências estavam ali presentes para cumprir este papel de sustentação. Fazendo um paralelo com hoje, né? Muitas consciências estão aqui fazendo este papel de sustentação para que todos não se afoguem, para que a frequência seja elevada e mantida e muitos sejam sustentados. E a grande maioria, naquela época, sucumbiu, né? De novo essa palavra, mas não achei outra melhor. Um dia eu sucumbi. Teve jeito. Podemos fazer uma analogia com o tempo de hoje, né? Que é o despertar. Quantos não acompanharão o planeta Terra? Por simples escolha. Escolha de realmente não ser esse o momento da pessoa fazer esse processo de expansão da própria consciência. E não é um castigo. Não é um castigo. É simplesmente
uma escolha, um momento de cada um. E aí a gente volta lá para Lemúria e a gente vê que uma civilização inteira, em várias frequências diferentes, né? Várias frequências vibracionais diferentes. Aqueles que precisavam sair para irem para outra localidade, nesse caso, alguns foram para Telos, né, para manter a biblioteca, né, sagrada, para manter toda essa informação, estrutura e frequência vibracional da 5D, se afastaram, né, foram construir uma outra cidade que, na verdade, foi construída, né, ao longo de décadas, centenas de anos, porque eles sabiam que isso ia acontecer. Outros que escolheram ficar para dar sustentação, e aqueles que sabiam que não iam, né, que iam ficar e simplesmente passar para o outro plano. Nós estamos passando por isso agora, no nosso despertar, onde muitos estão construindo a nova Terra. Estou tentando achar aqui a música. Eu percebi. Eu tenho aqui. Eu tenho ela aqui, mas eu estou com um tablet aqui, tentando achar a música para poder ver se eu consigo colocar para todo mundo escutar. Mas até o final dessa live eu consigo, tá? Pois então. Aqui. Mas Sim. Qual é a importância disso aí? A importância disso é que a gente tem que entender o seguinte. A ascensão, ela está diretamente ligada ao nível de vibração. Então, o quanto a gente conseguir estudar sobre como eu posso aumentar a minha frequência de vibração, quanto mais eu consigo exercitar isso, mais eu estou nesse caminho do despertar. Tem várias formas de você conseguir aumentar o seu nível de vibração. Primeiro, uma alimentação melhor, né? Ter uma alimentação melhor vai ajudar muito você a elevar o seu nível de vibração, né? Perceber aquilo que faz bem para o teu corpo, aquilo que não te faz bem, observar quais são os alimentos que você come, aquilo que tem realmente coisas orgânicas ou aquilo que realmente não tem muita coisa. Não comer muito açúcar, porque o açúcar ele tem algumas propriedades que baixam e viciam, né? Então, tudo isso passa por esse processo. Segundo, o entendimento das sombras. É fazer uma reflexão sobre a sua própria vida, né? O que pega na minha vida? É o financeiro? É o relacionamento? Trazer essa responsabilidade para dentro de você, como você mesmo falou, Beth. É algo individual. Quando eu fecho a porta, a última porta do meu quarto atrás de mim, eu sei exatamente o que está pegando, né? Quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu sei quais são as coisas que me afligem. E aí, realmente, é que a gente tem que trabalhar. Porque quando a gente trabalha essas sombras, é a gente preparando o nosso caminho para ter somente essa vibração perfeita, essa vibração elevada, né? Entender e trabalhar as sombras também, Beth, é entender que você tem que aceitá-las, né? A aceitação delas, das dificuldades, dos desafios que você tem na sua vida, no dia a dia, faz parte mais do que 50% da transformação dessa sombra, né? Aproveitar essa lua que está vindo hoje, né? Para ressignificar todas essas partes, né? Que você não quer na sua vida, que não te faz bem, e que ninguém é culpado disso, que isso se manifesta a partir de dentro de você, né? Então, se isso se manifesta de dentro de você, e nessa lua você conseguiu perceber isso, transmute isso. É o momento de você fazer isso, né? É o momento de você mudar essa condição, né? É uma oportunidade energética que a gente está tendo, é um portal energético de mudança muito forte. Mais de 80%, 90% do nosso corpo é água. E a água é regida pelas luas. Sim. Não tem como você não ser tocado por a vibração dessa lua azul que vai vir hoje,
Não tem como. Até aquelas pessoas que não querem, não quero, não quero, vai ser tocado, né? Então tudo vai mexer, né? Todas essas coisas vão mexer. Todas essas coisas vão fazer parte desse processo de vibração. Da mesma forma como tem pessoas que podem decidir ir para o lado contrário. É uma decisão, é como foi falado na outra live, né? Todas aquelas pessoas que queriam, mesmo com um nível elevado de consciência naquela época, fazer parte desse grupo desses magos negros e concordar com essa densidade, né, da matéria, do egoísmo, das coisas físicas, do sexo simplesmente pelo sexo, pelo prazer, e não pelo amor. Tudo isso faz parte desse processo, ou seja, é uma escolha que essas pessoas tomaram, uma escolha que esses seres tomaram individual. E cabe somente a ele, né? Por isso que quando a Beth fala assim, só você é responsável pela sua própria vida, ninguém é responsável pela sua vida. Isso é verdade. Porque esse é o livre-arbítrio que nós temos. Nós temos o poder de escolher. Nenhuma escolha é errada nesse ponto de vista. São as escolhas que você tomou, né? Então, é aquilo que você decidiu para sua vida. Se você decidiu um outro caminho, se você decidiu um caminho, por exemplo, de celibato, você vai estar dentro de um grupo religioso, desenvolvendo o seu caminho sozinho, e você acha que realmente isso é o melhor para você, vá. Porque essa é a sua experiência de Deus, não minha, né? Eu vou lhe dizer que achei a música. Você achou? Claro! Ah! Estava aqui procurando. Beleza. Vamos colocar a música. Você consegue colocar a música, Beth? Sim, Ela tem um nome, né? Tem um nome. Sim. Última canção. Isso. Não, mas tem um nome. Sen, não sei o que lá, Audi, Land Sang. Mas vamos lá, vamos colocar. Vamos fechar os olhos agora para escutar essa música, para ver se a gente relembra desse momento. Tá ouvindo? Uhum. Tá boa altura? Imagine todos aqueles sacerdotes cantando.
Uau. Se você chorou, tava lá. Quando eu comecei o Clube do Livro e Lendo Telos, o grupo que estava lá, todo mundo chorava quando a gente lia. Quando passava de um dia para o outro, as pessoas tinham memórias, né? Reviviam memórias. Foi muito interessante esse acesso nosso a Telos a partir da leitura do livro. Muito legal. Você sabe que... Você sabe que quando eu fui para o Monte Shasta, no primeiro dia que eu fui para o Monte Shasta, eu não subi até a montanha, né? Fiquei embaixo. E existiam alguns jardins, assim. E eu comecei a ir para os jardins, né? E eu escutei essa música de fundo. Achei super bonita, porque isso realmente sempre se remete, todos os anos nos Estados Unidos, as pessoas tocam essa música, porque é uma música tradicional de Ano Novo, que relembra, né, o Ano Novo, o Ano Velho, e, né, estabelece o Ano Novo. Mas não era Ano Novo, né, e eu estava em um lugar, eu sabia que isso vinha de uma casa, porque estava vindo de uma direção, e eu estava num lugar e tinham várias flores, assim, né? E eu comecei a sentir borbulhando aqui em cima no meu chakra crown, e meu coração, no chakra cardíaco, ele fez assim, tchum, ampliou, assim. Nesse momento que eu estava voltando para casa, eu estava no meio de um caminho, como se fosse uma trilha, assim, no meio do mato, e eu comecei a sentir todas as árvores, as flores, as árvores, as plantas. Foi o primeiro dia que eu cheguei lá. Já era quase de noite, eu fui ver o pôr do sol. E assim, foi incrível para mim, é como se eu tivesse me conectado ali à terra, sabe? Me conectado àquele lugar específico. Eu sentia as plantas, eu sabia que tinham elementos e elementares atrás dessas plantas. Eu escutava, né? Então, assim, realmente tem uma força muito grande que vem dessa região, que emana para todos nós. Um amor que até hoje, faz com que a gente não sinta todas as dores que nós sentimos naquela época. Mas é importante a gente se reencontrar, né? A gente buscar para dentro de nós, né, essa força ilimitada que a gente tinha dentro. Relembrar uma época de ouro que nós vivemos, né? Não sei como é que está o horário aí, eu quero fazer Uns 10 minutos. Uns 10 minutinhos? Será que eu consigo? Vamos ver, vamos tentar, tá bom? Deixa eu colocar aqui uma música de meditação. Eu quero fazer com vocês, já que hoje é, vamos dizer assim, a lua azul, né? Então eu quero fazer com vocês uma vivência que é uma meditação que inclusive está no livro de Telos, tá? Vamos ver se vocês conseguem escutar. Eu escuto. Dá para escutar? Ok. Vou parar aqui por enquanto. É uma meditação que está no livro de Telos, que vai levar vocês até um palácio, que chama-se Palácio de Jade. O Palácio de Jade era uma estrutura física, que, como eu falei para vocês, antes do hundimento de Lemúria, foi levado a essa cidade etérea de Telos, pelos sacerdotes de Telos, e é um local muito especial, tá? É um local onde os nossos anjos, onde os nossos mentores, onde os seres de luz e até mesmo nossos irmãos interplanetários vêm para recarregar suas forças, tá? É um local que é todo verde e que tem uma chama verde de cura, né? A intenção dessa meditação hoje é que vocês possam se deslocar até esse local, né? Que vocês possam curar
tudo aquilo que vocês têm para curar, para que à noite vocês possam fazer os seus rituais da lua cheia, da lua azul, para a prosperidade. Então a gente vai aproveitar esse momento agora para a gente se reconectar com o nosso interior, com o nosso eu sou, e pedir para que a gente possa estar, né, nesse local específico, tá bem? Eu vou colocar aqui a musiquinha, uma música de meditação, tá bem? Vou pedir para vocês fecharem os seus olhos. Fechem os seus olhos, eleve o pensamento ao Criador. O Grande Templo de Jade é um famoso e sagrado lugar, donde vienen seres de todas as dimensões, desde o planeta e mais allá. E vienen em busca de sanação e cura. De los reinos da luz, que prestam diretamente ajuda à humanidade, vienen também a este templo para limpiar-se e recargar suas energias. Também é usado por seres galácticos. O templo de sanação é visitado por muitas civilizações. Está construído por a mais pura concentração de jade e ouro. Rating my hyper-realistic cakes. Dog bone cake. En 6 out of 10. medio de la Matrix propaganda, Apple cake. está construído com a mais pura concentração de jade e de ouro. Los pido agora que concentreis em vosso coração. Senta-te comodamente e relaxado. Começa-te a receber e integrar as energias de cura, de sanação. Conecta-te com tu eu superior. E tu estás convidado a vir conosco a telos, viajando com vossa consciência para experimentar o grande templo de Jade que se halla abaixo no Monte Shasta. Vienes com seu corpo etéreo. Mientras continuas centrado em vosso coração, pede a vosso eu superior e a vossos guias que levem consigo nesta experiência. Há muitos de nós aí esperando a recebê-los. Convida seus guias que os levem até-los com a consciência até o portal do Grande Templo de Jade. Todos os vossos guias estão familiarizados com este lugar e sabem exatamente como levá-los ali. Relaxa totalmente seu corpo, respira profundamente, mientras concentrais na intenção de visitar o grande templo de Jade. Imaginas que estar aí. Mira que está chegando a um portal deste enorme templo. Uma pirâmide de 4 lados, hecha com pedras de jade de la mais alta calidad. El sacerdote principal, guardião deste templo, os saluda. Presta atenção no piso, las losas de jade e puro ouro. Há umas fontes de luz luminosas de cor verde, dourado, que irradiam sua essência até uns 9 metros ao ar, desde vários pontos, criando um efeito muito místico. Sente que estás aí, mirando todo aquilo que se nos mostra. Sente o aire que está respirando agora em um templo
e a revigorante energia criada por todas as fontes de pura energia sanadora, pura energia de cura, que impregna o aire por todas as partes. Quão refrescante e rejuvenescedor é para todo o vosso corpo. Mesmo que estás aí com o corpo etéreo, quando regresses, trairás de volta parte desta vibração a tu corpo físico. Por isso é tão importante que inspireis profundamente para tomar toda a energia sanadora que possa. Em grandes caixas de jade crescem flores de todas as formas e tamanhos e cores, junto com uma grande variedade de plantas, cor verde esmeralda, criando um ambiente sumamente mágico. Enquanto observas a beleza tão mágica, sente a energia do templo. Segue inalando tanta essa energia como puedas. O sacerdote principal las apresenta a cada um de vosotros a um membro de nossa comunidade em Telos, que será vosso guia e ajudante em vossa viagem aqui. Ao entrarem no templo com vosso guia, vereis uma pedra muito grande de jade puro, de forma ovalada, com uns 3 metros de diâmetro e 1,80 m de alto aproximado. Esta pedra ressuena na mais pura e elevada vibração de cura. Em la parte superior da pedra, ves um cálice redondo hecho de ouro e jade. Ele tem uma base chata e lados de uns 25 centímetros de alto. Contém a llama da sanação, a chama de cura, uma llama de color verde esmeralda que leva milhões de anos ardendo para a humanidade sem necessidade de ser alimentada. Agora sente essa enorme chama profunda em vossa alma, em vosso coração, em vosso corpo emocional. Se também podeis levá-los ao corpo emocional, é melhor. Esta imponente llama arde perpetuamente e mantém uma importantíssima matriz de energia de cura para o planeta. Esta llama tem consciência, amigos meus. Está alimentada eternamente pelo amor do Espírito Santo, do reino angélico e também por nosso amor. Ao secarmos esta pedra de jade, o guardião da llama de sanação os convida a sentá-los em uma cadeira feita de jade puro e a meditar e contemplar que é a que necessita mais sanação em sua vida. Medita em tudo que necessita mais sanação em sua vida agora, que necessita mais cura. Que câmbios dispostos a ser em vossa consciência para levar a cabo esta sanação. O que está disposto a mudar na sua consciência para levar a cabo essa sanação? Mientras meditas, está recebendo de vossos guias orientação e ajuda telepáticas que se imprimem em vosso coração e em vossa alma. Agora haremos uma pausa para que tenhas esta interação com vossos guias e com vosso eu superior, necessária para a vossa cura.
Enquanto meditas, estás recebendo de vossos guias orientação e ajuda telepática. Retornamos aos pouquitos da pausa. Vê e sente joias, cristais, energias de cura do tempo. Inspira para inalar. Inala profundamente essa energia de cura, tanto quanto possa, pois vais a levá-los a esta energia de volta ao vosso corpo físico. Segue inalando. Estás em um dos lugares de cura mais sagrados deste planeta. Toma-os todo o tempo que necessita. Não há apuro. Quando sintas que, ao exterminado, levanta-te da silla, da cadeira, e passa por el templo com vosso guia. Absorve toda a beleza da energia de cura que podeis. Sinta a liberdade de comunicar as tuas cargas, as tuas dificuldades, os teus pesares do vosso coração e pede-lhe esse guia ajuda para curar. Abre-os a qualquer coisa que seja revelada. Esteja atento a tudo que possa ser revelado a você. Um cheiro, uma cor, uma imagem. Se não recorda consciente da vossa viagem, não se preocupe, pois a maioria de vocês não está disposto ao que seja, estáis obtendo a informação em outro nível. De qualquer forma, essa informação chegará a vocês. Quando se sinta completo, volve a consciência ao teu corpo. Faça várias respirações profundas. Retorna. Vai abrindo os olhos aos poucos. Parar aqui. Uau! Ai. As meditações de tela Mira são isso. muito Mira. profundas. Muito profundas. É difícil, né? É delicioso. É difícil voltar, né? Gente, é um lugar que funciona muito, realmente. Vocês podem ir sempre que vocês quiserem. Sempre que vocês sentirem que precise de uma cura, de alguma sombra que vocês descobriram, de alguma dificuldade que vocês precisam entender e ter sabedoria, fazer essa viagem, né? Sem, é claro, as alterações das músicas, entrando propaganda, né? Vá, põe uma música de meditação. É bom fazer isso antes de dormir, para que você possa se concentrar. É uma forma de meditar também, né? Tá bom? Espero que vocês tenham tido uma ótima meditação, que vocês tenham se reconectado a esse seu eu superior, que vocês tenham eliminado e sanado alguma coisa. Ao longo do dia vocês podem rever
essa live, fazer essa meditação, concentrar, né, dentro de você, nessa viagem interior. Né? Conta para mim, Beth. As meditações de Telo são muito profundas. Eles, de vez em quando, abrem, em algumas épocas do ano. Formalmente, tem alguns grupos que disponibilizam, né, para a gente fazer esse acesso aos templos. Mas nós temos essa possibilidade de fazer a qualquer momento, de irmos para os templos de Telos, né, e receber mais diversas iniciações e curas. Então, ficamos por aqui hoje. É isso, Beth. Obrigado por tudo. Deixa o pessoal integrando aí essa frequência de luz. Aham. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado. Obrigada, Dé. Obrigada Obrigado. a todos. Beijo no coração. Ótima semana. Beijo, beijo, beijo. Beijo.